neste lugar, para a honra, para a glória e adoração do teu nome. Amém? Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amados, aqui nós vamos falar um pouco de Gideão. Acho que quase todos conhecem a história de Gideão. E aqui nesse contexto, quando fala de Gideão, está falando de um povo. Ele estava vivendo num momento onde os filhos de Israel fizeram tudo que era mal diante do Senhor e começaram a levantar altares ao Deus Baal. E com isso, o Senhor ficou indignado com esse povo. E o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Porque o Senhor se indignou com eles. A ordem de Deus era: não adorarás outros deuses. E eles levantaram um altar a Baal e se tornaram idólatras. E Deus, então, por 7 anos, permitiu que eles fossem oprimidos e que eles fossem escravizados pelos medianitas. E aqui conta a história. Quando nós olhamos lá a partir do versículo 1, que começa a falar que os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, pois vinham com o seu gado e com as suas tendas como nuvem de gafanhotos. E eles eram tantos que diz a palavra que não se podia contar. Eles chegavam e saqueavam tudo que o povo de Israel plantava. Então eles plantavam, cuidavam, regavam, tratavam a terra. Quando estava na época da colheita, vinham os midianitas e levavam tudo. E eles ficavam na miséria, eles ficavam sem ter alimentos. Então o que eles começaram a fazer? Cavernas e esconder esse alimento. E aqui fala que Gideão, ele foi malhar o trigo num lagar, porque ele não queria ser visto, ele estava escondido, era um lugar improvável. O lagar era lugar de amassar uvas, e ele foi malhar o trigo naquele lugar escondido para ele ter o alimento para a família dele. E aqui, esse povo, quando ele passa, começa a ser saqueado. Eles estavam oprimidos diante dos midianitas, eles estavam abatidos, eles começaram a clamar. Porque até então eles não clamavam ao Senhor. Eles tinham os deuses deles, eles tinham altares de Baal. Então, quando eles viram que eles estavam na miséria, que a coisa estava pegando, eles resolveram se achegar ao Senhor. E aqui lá no versículo 7 diz assim, no finalzinho do 6. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles começaram a sofrer demais, eles clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então Deus estava falando para eles quando eles clamaram, quando eles buscaram. Deus falou qual era realmente o motivo que eles estavam passando por tudo aquilo. E daí o anjo vem e chega onde está Gideão. Gideão malhando o trigo ali, o anjo chega e fala para ele: o Senhor está com você, homem valente. Gente, sabe onde estava Gideão? Escondido. Ele estava morrendo de medo. Ele estava
tentando malhar, esconder o alimento dele, mas escondido para que os medianitas não pegassem. E o Senhor vem para ele e diz assim: o Senhor é com você, homem valente. Que valente o quê? Como assim valente? E ele diz: o Senhor é com você. E diz assim, e quando ele fala isso, Gideão fala para ele: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, então por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor os tirou da terra do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e entregou nas mãos dos midianitas? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Quando ele diz: Deus, o Senhor está comigo, mas se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por tudo isso? O que é isso que está acontecendo no nosso povo? Nós estamos perdendo tudo, nós estamos sendo saqueados, nós estamos oprimidos, nós estamos abatidos, nós estamos tristes. E Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente. Fala para tua amiga que está aí do teu lado: o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente. Será que você crê que esse Deus é contigo? Apesar das lutas, apesar do que a gente está passando, apesar de situações que têm vindo, e Deus olha para nós e diz: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. E ele diz: e é você que vai salvar, é você que vai mudar essa história, essa situação, é você que vai mudar. Não é com ninguém mais, é com você que é valente. E tem uns que estão fazendo assim para mim, que não se acha valente. E foi isso que Gideão, quando ele falou, ele diz: ah, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. E a nossa tribo é a menor que tem. E o Senhor diz que vai usar eu. Logo eu. E Deus diz: é você que vai livrar. Homem valente. Mulher valente. Essa briga é com você. É você que vai batalhar pela sua situação. Aleluia. E Deus começa a falar com Gideão. Ele diz assim: mas o Senhor disse, quando ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. Então o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Sabe quantos homens eram os midianitas? 135.000. E Deus fala para Gideão: você é valente. Eu sou com você. E você vai derrotar eles como se fosse um homem só. Gente, o que é isso? Olha o que Deus estava falando para ele. É você que vai fazer. Como se fosse um homem só. Eu imagino Gideão olhando para Deus e falando. Olhando para o anjo, né? Falando: acho que ele não está calculando direito. 135.000 homens. E daí Deus vem e fala com ele nesse versículo que nós lemos, quando ele diz: eu quero que você faça isso, Gideão. Derrube o altar de Baal e construa um altar para mim. E o tema da nossa mensagem hoje é restaurando o altar. Quando Gideão começou a falar com o Senhor, que Deus começou primeiro a tratar o coração de Gideão, porque ele não se via
capaz, assim como nós, quando tem situações na nossa vida, a gente não se vê capaz de lutar, de resolver, mas Deus diz que é com a gente. Está passando guerra na tua casa? É com você. E às vezes a gente diz, eu vou pedir socorro para alguém. Nós podemos pedir socorro, mas é com a gente. E quando Gideão começou a falar, Deus falou assim, sabe por que vocês estão sofrendo? Sabe o que está acontecendo? Em outras palavras, né? Porque tem um altar dentro da tua família, dentro da tua casa, para deuses estranhos. E eu quero que você derrube, e eu quero que você faça um altar para mim. E ali quando ele começa a falar, que Gideão começa a dar desculpa, ah Deus, mas eu sou o menor, a minha tribo é a menor, a tribo de Manassés é a menor. Ele começa a falar isso e questionar Deus, o porquê que Deus não estava livrando ele, se Deus estava junto. E Deus, ele começa a explicar o que estava acontecendo. Amados, eu quero dizer para vocês que nós podemos chegar diante de Deus e apresentar nossas questões. Ele diz para nós assim, se achegue a mim e entre em juízo comigo. E mostra o que está acontecendo. Fala o que você está passando. Fala o que está acontecendo dentro da tua casa. Só que quando nós falamos, nós temos que se preparar porque ele vai responder. Ele diz, entre em juízo comigo. E quando nós entramos em juízo com ele, questionando, falando de algumas situações da nossa casa, ele começa a dizer, a tua casa está assim por causa disso, disso e disso. Você está passando por essa situação porque você deixou de fazer isso, isso e isso. E quando ele começou a falar, ele foi mostrar o altar de Baal que estava dentro da casa dele, no meio da família. E falou, eu quero que você derrube. Eu quero que você destrua esse altar. Deus ordena que Gideão derrube o altar de Baal e edifique um altar para ele. O problema de Israel não era só externo, não era só os inimigos, era o que estava dentro. Era o que estava na mente, era o que estava dentro deles. E Deus foi mostrando mostrando direto o que estava acontecendo. Esse altar precisa ser derrubado. E hoje a pergunta para nós é, tem altar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, que precisa ser derrubado? Porque antes de Deus mudar a nossa situação, primeiro Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Ele. Antes dele mudar qualquer coisa, primeiro Ele vai restaurar dentro. De dentro para fora. Aleluia. Amém? E o que é Baal? Às vezes nós temos Baal dentro de nós. Baal naquela época era deuses estranhos. E Baal para nós hoje, o que significa esses Baal na nossa vida? Será que nós temos esses Baal? E eu coloquei aqui, idolatria. Mas a idolatria, naquela época, eram os deuses. Para nós é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. São as nossas idolatrias. Quando nós tiramos Deus do centro e colocamos as nossas vontades, as nossas necessidades no lugar de Deus. Como que está teu altar? Hoje Deus está falando para nós, eu quero que vocês consertem o teu altar. Vocês têm me buscado por bênçãos, vocês têm me buscado, eu quero que conserte primeiro o teu altar. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo com a nossa vida. E Deus está dizendo, precisa mexer nesse altar. Precisa derrubar o altar de Baal. E aqui eu coloquei que quando nós tiramos Deus do centro e colocamos nossas vontades, as nossas necessidades. Daí a gente fala assim, mas eu oro para Deus, eu tenho um momento lá que eu oro. Como que você entra nesse altar para orar para o teu Deus? Como que você chega a se comunicar para Ele? Gente, hoje de manhã Deus
me trouxe, tipo, a gente entra para orar diante de Deus, e diante do altar que nós construímos para Ele, a gente chega ali com as nossas petições. A gente chega ali com as nossas vontades. E nós olhamos para Deus como se Deus fosse o nosso servo. Deus, eu apresento isso, Deus. Eu quero que o Senhor faça isso na minha casa, na minha família. Me sirva, Deus. É assim que a gente chega diante de Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, olha pelo meu filho. Nós podemos orar? Podemos. Nós podemos clamar? Podemos. Mas nós temos que chegar diante do altar do Senhor, adorando, ofertando, nos colocando diante dele como adoradores, para depois a gente apresentar o que nós precisamos. E às vezes nós chegamos no altar, que nós falamos que montamos para o Senhor, exigindo que Deus faça a nossa vontade. E se Deus não faz, Deus, estou triste, estou magoada, estou decepcionada. Eu estou frustrada porque Deus não fez aquilo que eu estou pedindo. O que você está levando diante do altar para o Senhor? Baal é focar nossa dependência em coisas que tiram Deus do centro. Mas às vezes a gente chega para Deus e a gente não adora Deus. A gente não chega ofertando. Você não consegue fazer 5 minutos de oração sem pedir alguma coisa. Não é verdade? Você já tentou entrar na presença de Deus e falar com Deus sem pedir? Primeira coisa, a gente já chega, ai, Deus me abençoe. Ai, Deus, que a tua mão esteja comigo. Deus, cuida da minha casa. A gente já chega dando ordens para o nosso Deus. E Deus está falando para nós, entra na minha presença, trazendo o que de melhor você tem para me ofertar. Restaura o teu altar. Altar restaurado, vida restaurada. Nós entramos na presença dele, não mais com adoração, porque a nossa necessidade é maior. A nossa necessidade é maior. Não é assim, gente? E às vezes a gente vem até na igreja, e a gente chega aqui, a gente não dá adoração. Às vezes a gente até canta, mas entra, sai vazio. Você já entrou assim na igreja, veio para receber uma palavra e saiu vazio? Como se tivesse só vindo passear na igreja e não recebeu nada? Eu já senti isso. Será que foi só comigo? De chegar e sentou, assistiu, às vezes até dormiu. Às vezes até cochilou. E foi para casa. Nossa, fui na igreja uma vez, tem uma menina que ela vinha na tarde da bênção. E ela chegava tão cansada aqui, que ela vinha direto do trabalho. E ela chegava, sentava lá atrás e dormia. E dela ia embora. De um dia ela falou assim, o único lugar que eu acho descanso é na igreja. Como assim? Eu venho e durmo. E às vezes a gente chega aqui, nós estamos tão distraídos que a gente não oferta para Deus. O que é um culto? É onde eu venho adorar. É onde eu venho ofertar. E pela graça dele, ele se derrama. E ele nos responde, não é assim? Pela graça ele nos responde. Então o que tem ocupado a nossa vida que nós temos colocado no lugar de Deus? E aqui quando Deus falou para Gideão, ele diz assim, eu não posso construir algo novo na tua vida se você não derrubar esse altar de Baal.
Ele não podia mudar a história deles de humilhação, de fracasso, de saque, que eles estavam passando, de escassez, porque tinha um altar lá dentro. Deus queria ser único. E às vezes Deus tem falado para nós que nós temos que destruir o altar e construir um altar para Ele, ofertando o nosso melhor. Amados, quando Elias foi destruir o altar de Baal, o que ele fez? Os profetas de Baal fizeram altar, clamaram, Deus não mandou fogo, Deus não restaurou, eles se cortavam, gritavam e nada de Deus mandar fogo naquele altar. Elias não usou o altar destruído. Elias construiu um altar novo para o Senhor e ele, depois dele preparar todo o altar, ele ofereceu o melhor que tinha naquela época. E qual era o melhor? Era a época de seca. Água era escassez, não tinha. Ele montou o altar e lavou aquele altar com água. Ele derramou água em cima do altar, em volta do altar, ele encheu de água. Ele deu o melhor dele para o Senhor. E quando ele fez isso, Deus entrou na guerra com ele. Ele destruiu os profetas. Deus mandou fogo no altar. Deus responde quando nós colocamos Deus como prioridade. Antes de Deus mudar as circunstâncias da nossa vida, Ele quer mudar o que está dentro de nós. Mudança aqui dentro. Tem altar aí, gente? Tem altar construído na tua vida que você tem colocado em primeiro lugar na presença de Deus? Um dia eu fui pregar, preparando a minha mensagem, e Deus falou para mim que eu era idólatra. Eu, como assim, Deus? Tua família, você só pensa tua família e deixa de me adorar. Porque eu chorava pela minha família, eu buscava pela minha família, era errado? Não. Mas eu não tinha outra palavra para o Senhor. Eu só me preocupava com isso. Eu chegava diante de Deus ofertando a minha família, eu não ofertava a minha adoração, a minha vida para Ele. E às vezes nós colocamos coisas no lugar de Deus e a nossa família vem dele. A tua saúde vem dele. O teu trabalho vem dele. A tua casa vem dele. Tudo é dele. Nós temos que adorar a ele. E ele vem restaurando, cuidando, alinhando, tratando as nossas causas, nossas famílias. Não é assim? É ele que abre porta, é ele que cura, é ele que alimenta, é ele que restaura, mas nós estamos chegando de maneira errada muitas vezes na presença de Deus. Quando Jesus ensinou a orar, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tome o controle da minha vida, da minha casa. Ele adorou primeiro e depois ele pediu. E a gente já chega lá pedindo, dando ordem, vai lá, Deus pega o fulano, trata o fulano, Deus muda essa história. A gente chega dando ordem para Deus. E Deus está dizendo, está na hora de vocês acertarem o altar de vocês. E os piores altares na nossa vida são aqueles que estão escondidos dentro de nós. Que altares são esses? Às vezes, pecados que a gente esconde do Senhor. Pecados que eu não quero largar, aqueles pecadinhos de estimação. Falta de perdão. Deus diz, tem altar aí. E precisa ser quebrado. Tem altar aí, precisa ser quebrado. Orgulho, frustração, estou frustrada com Deus.
Estou frustrada porque não respondem minhas orações. Estou frustrada porque não me ouve. Era o que Gideão falou para ele. Se o Senhor é com a gente, por que a gente está passando por tudo isso? E às vezes a gente fala para Deus, será que o Senhor é comigo mesmo? Será que o Senhor me ouve mesmo? E às vezes a gente é mais ousada ainda. Estou jejuando, estou buscando, estou orando e o Senhor não me responde. Porque você está fazendo um jejum para o teu bem, você está buscando para você não está adorando. No altar do Senhor. Altares escondidos, descontentamento, desobediência, medo. E o medo não pode nos travar de estar diante de Deus, de entregar as coisas para Deus. E Deus, Ele quer que nós derrubemos altares que têm nos afastado deles. Você reconheceu algum altar na tua vida? Nós temos que pedir para o Espírito Santo, o que está tomando o teu lugar aqui? O que eu estou mais preocupada na minha vida do que em te dar adoração? Porque Deus, Ele quer nos alinhar. Porque Deus não vai levantar nada novo enquanto não destruirmos os altares de Baal dentro de nós. Porque Deus não divide adoração com ninguém. Ele é único e Ele é exclusivo na minha e na tua vida. Restaurar o altar custa caro. Como assim, pastora, custa caro? Restaurar o altar custa tempo. Como está teu tempo com o Senhor? De manhã eu estava falando, nós fomos na 9ª igreja, com a Camila, a pastora Nice, né? E tudo, e nós chegamos lá. E a pastora falando sobre o tempo. E ela falando que a gente não tem tempo, muitas vezes que uma das coisas que ia julgar nós, que ia ser testemunha contra nós, quando o Senhor nos chamasse, era principalmente nossos celulares. Falou assim, porque às vezes você passa tantas horas ali, e quando Deus te perguntar o que você fez com o teu tempo, você vai dizer que você não teve tempo. Mas o celular, ele grava todo o tempo que você gastou ali. E comparado com o tempo que você gastou com Deus, e daí ela estava falando, a gente usa tanto a mídia e não usa para aquilo que Deus quer que a gente use. E ela contando de uma convenção que ia ter de bruxas e feiticeiras, né? E, gente, eles divulgando, eles fazendo tratamento com família, convidando famílias para participar, para trazer pais e filhos, e todo o trabalho que eles estavam fazendo, e muita gente seguindo, e muita gente pedindo conselho, e ela falando, e a gente tem a semente. Nós temos a palavra, e às vezes a gente usa tudo isso e não manda uma mensagem. Uma palavra de Deus, uma ministração, uma pregação. A gente não usa aquilo que tem nas nossas mãos. E nós não podemos dizer que nós não tivemos tempo ou que nós não sabemos evangelizar, porque nós podemos mandar. Um versículo, uma palavra, convidar. É tanta coisa que acontece na nossa igreja, nós podemos postar. E a gente, muitas vezes, passa um tempão ali e não recebemos a palavra. E Deus diz, está na hora de consertar. Está na hora da gente alinhar, da gente se posicionar nele e mudar a nossa maneira de olhar para o Senhor. E aqui eu coloquei, o que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida? Do que nós temos dependido mais do que de Deus? Gideão não podia construir nada novo se ele não tirasse seu altar de idolatria. Aleluia. Aleluia. Restaurar o altar, ele custa renúncia. Tem coisa que Deus quer que a gente largue. Tem coisas que Deus quer que você renuncie. Restaurar o altar custa mudança de hábito.
Você já experimentou fazer a tua primícia para o Senhor? Levantar cedo, hoje é culto de primícia. Levantar cedo e as primeiras horas do teu dia ser para o Senhor. Às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz, celular. As primeiras horas tem que ser para o nosso Deus. Ele é para restaurar o altar. Nós precisamos mudar prioridades. Quem está em primeiro lugar na minha vida? Restaurar o altar requer obediência e posicionamento em Deus. Aleluia. Gideão, ele foi. Deus falou, vai lá e quebra o altar. Mas que hora que ele foi? Ele foi de noite. Ele foi de madrugada, porque ele estava com medo. Ele ia derrubar o altar, e aquele altar que ele ia derrubar ia fazer o povo se revoltar contra ele. Então ele foi de madrugada, ele pegou 10 homens, foi de madrugada, foi lá, matou o boi, o touro, ele quebrou o altar de Baal, construiu o altar para Deus e sacrificou para Deus, mas ele fez à noite, porque ele estava com medo, mas ele foi com medo mesmo. Até brinquei com a pastora Jurema, que ela tem maneira de dizer, está com medo, vai com medo mesmo. Sabe quando Deus manda você fazer alguma coisa, diz, não, Deus, eu não vou. Não, isso aí não. Ele diz, está com medo, vai com medo mesmo. Mas se Deus pediu, vai lá e faça. Quando o Gideão foi, mesmo com medo, obedeceu, quebrou, destruiu aquele altar, ele atraiu a presença de Deus para eles. Deus veio e começou a dar estratégia. Deus começou a direcionar Gideão. E ali Deus trouxe homens para ajudar Gideão na guerra. Que daí eles iam lutar contra os midianitas, contra aquele povo que vinha contra eles. Porque antes de Deus nos fazer avançar, Ele quer primeiro que a gente nos alinhe. Gente, cada um que vem ministrar aqui, traz uma palavra. Às vezes você diz, hoje Deus falou tanto comigo sobre perdão, hoje Deus falou tanto comigo sobre oração, Deus falou tanto comigo sobre isso. E você tem feito, obedecido isso que Deus tem falado? Quando Gideão obedeceu, Deus entrou na guerra. E Deus, ele quer entrar na guerra com nós, só que Deus, ele age de maneira sobrenatural. Ele entrou na guerra com Gideão. E olha o que ele fez, Gideão. Os homens que iam lutar com ele, 135 mil. Deus chamou para lutar junto com Gideão 32 mil homens. Para 135, 32... Mas era Deus que estava dando estratégia. E eles vieram. Deus falou assim, agora você olha, fala para esse povo. Os covardes e os medrosos que voltem. Ele estava com 32 mil. Era pouco para lutar com 135. Daí Gideão sai e grita, tem covarde aí? Tem medrosos aí? E quando ele gritou, o que aconteceu? 20 mil foi embora. Sabe que tem mais covarde do que pessoas corajosas? No nosso meio? E você sabia que o covarde não é a mesma coisa que o medroso? O covarde é aquele que não quer se envolver, que sabe o que tem que fazer, mas ele deixa de fazer porque ele está com medo. Agora, o medroso, ele vai com medo mesmo, mas ele vai fazer. Então, o covarde é diferente do medroso. Quando ele gritou, 20 mil voltou. 20 mil covardes.
Tem covarde aqui? Deus te alistou no exército. E Deus está alinhando esse exército. Ele está dizendo, se posicione, arruma o teu altar, porque eu quero mudar a história da tua casa, da tua vida, a situação que se tem apresentado diante de mim, mas tem que ter coragem de derrubar o altar de Baal. Agora ele pergunta, tem covarde? Tem medroso? Ele diz, os covardes que voltem. Os covardes, voltem. Ficou 10 mil. Daí Gideão ainda pensou, né? Nossa, estou com bastante, 10 mil, vamos lutar. E Deus falou, desce para o rio. E agora eles vão tomar água. E você vai observar aqueles que tomam água igual cães. E aqueles que tomam água, que pegam a água e tomam. 9.700 tomaram água igual cão. O que quer dizer isso? Eles largaram as armas que estavam com eles e se ajoelharam na beira do rio para tomar água e largaram a arma. Se o inimigo viesse ali, ia pegar eles fora da posição, despreparado, não estavam vigilantes. No exército de Deus, ele diz, vigiai e orai. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós estamos posicionados, Deus se posiciona do nosso lado. Deus nos dá estratégia. E quando eles se posicionaram ali, que se abaixaram, deixaram as armas, não estavam posicionados. Deus diz, manda voltar. Ele olha, só 300. É com esse que você vai. São 300 corajosos. Tomaram água em pé, com a arma na mão e tomando água posicionado. E os outros largaram de lado e pensaram no prazer e na vontade deles. E Deus está falando para nós, primeiro faz com excelência. Aleluia, aleluia. E quando Gideão fica com aqueles 300, eu penso, meu Deus, como que eu vou lutar com 135 mil homens? Com 300 homens. E Deus disse que ele ia derrubar os homens como se fosse um só. E daí sabe o que Deus faz? Nosso Deus, a gente não consegue explicar e nem entender. Quando Ele quer te dar vitória, Ele te dá vitória. Porque Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que pode. Quando Deus ficou aqueles 300 homens, sabe o que Deus fez? Então agora, você pega esses 300, dá uma trombeta para cada um, dá um cântaro vazio para cada um e dá uma tocha dentro de cada cântaro. Você iria para uma guerra assim, gente? Você iria para uma guerra assim? 135 mil homens esperando para lutar e Deus pega. Parece que Deus brinca, né? Parece que Deus quer ver onde que a gente está firmado mesmo. Uma trombeta, imagina, ainda de manhã eu falei para os meninos, imagine, pega o violão, cada um pega um violão, dá um violão para a igreja e vão para a guerra. Vamos para a guerra. Você iria para uma guerra louca dessa? Deus diz para ele, 300 homens, você vai lutar com esses, e com esses você vai ganhar. Dá uma trombeta para cada um. Dá um cântaro vazio para cada um e uma tocha. E bora para cima deles. E você vai vencer. Para Deus fazer obra na nossa vida, nós temos que crer. Nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Nós temos que deixar o medo de lado. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:8, se não me engano, 21:8,
que os covardes não entrarão no reino de Deus. É aqueles que sabem que tem que fazer e não faz. É aqueles que ouvem que tem que mudar e não muda. E ele diz que aqueles que não crê também não entrarão. Porque nós temos que crer. Imagina se Gideão desistisse de lutar. Ele saiu com aqueles homens, com trombeta. Eu nem sei se eu ia para essa guerra. Quem iria? Quem iria para essa guerra? Pega uma trombeta, pega uma tocha e vamos. Conta 135 mil homens. Mas eles tinham que crer. E quando eles foram, Deus entregou aquela nação, os inimigos, na mão de Israel. Aleluia. Sabe o que Deus quer de nós? Se posicione. Se coloque em posição, em oração diante de Deus. Aleluia. Deus, Ele não nos dá espírito de covardia, mas de ousadia. O inimigo está dizendo, você não vai vencer. Olha a luta que você está passando. Olha como que está a tua casa. Olha como que está a tua situação. Deus te deu uma palavra. Você vai chegar lá. Aleluia. Você vai alcançar. Porque é Deus que está falando. Quando o anjo aparece para Gideão, ele muda a história de Gideão. Porque ali ele estava desacreditado, ele estava sem esperança, ele não confiava mais, ele não conseguia ver. Mas quando o anjo chegou e deu uma palavra para ele, ele se posicionou, obedeceu, levantou, mesmo com medo, e foi. Aleluia. E Deus está falando para nós, eu quero te dar vitória. Mas se posicione, se levante, obedeça e vai. Aleluia. Aleluia. Primeiro, mas para que Deus venha e restaure o nosso altar, nós temos que reconhecer que o nosso altar não está legal diante de Deus, não. Nós temos que olhar para dentro de nós como que está o nosso altar. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé e apresentar diante de Deus o teu altar.